Hoje é dia 20 de junho do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos um pouquinho depois de 18 horas. É hora quando celebramos saúde através destas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Somos agentes da ciência médica em busca de solução, de alívio, de tratamento dos transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões ou articulações. São as doenças do nosso esqueleto. O acento principal dos transtornos musculoesqueléticos, sempre nós repetimos, é dor e incapacidade física. Essa dor, vejam vocês, dificilmente o doente vai mostrar onde dói com um dedo só, o dedo indicador. Então, em geral, ele mostra com a palma da mão espalmada, né? Dói por aqui. Às vezes eles dizem, é difícil a localização dessa dor, entende? Então eles dizem, mas ela muda de lugar, entende? E tem dia que eu estou melhor, e tem dia que eu estou pior. Entende? Essa é a característica fundamental dos transtornos musculoesqueléticos, de fato, né? É a sua grande variabilidade de sintomas, de sinais, de intensidade de dor, e de evolução da incapacidade física. Entenderam? Mas vejam vocês. Eu disse, o acento principal dos transtornos musculoesqueléticos é a dor e incapacidade física. Mas uma multidão de outros sintomas podem ocorrer por conta de transtornos musculoesqueléticos. Adormecimentos ou formigamentos, ou zonas de anestesia no corpo, cãibras, pruridos ou coceiras, que nada tem a ver com doença da pele, queimação, tremores de extremidades, zumbido nos ouvidos, surdez uni ou bilateral, labirintose, é mais conhecida como labirintite, perda de equilíbrio, vertigens, perda da capacidade olfativa, a pessoa perde a capacidade do olfato, distúrbios visuais, glaucoma, perda da acomodação visual, ou seja, da capacidade de mudar o foco da sua visão para mais perto, para mais longe, ou para uma situação intermediária, que as pessoas podem nomear como cansaço visual. Pontadas do peito, dor irradiada ao braço, ao ombro, simulando até um problema cardíaco, um infarte. Falta de ar, inchaços, engrossamento dos dedos das mãos ou com edemas de natureza linfática, perda de memória, perda de energia, esquecimento fácil e até, nós diríamos com uma certa ousadia, que pode os transtornos musculoesqueléticos ser um forte fator na ocorrência do mal de Alzheimer. Sem falar também que é uma perda da libido ou do interesse sexual. Muitos dos sintomas acima são decorrência de síndrome cervical, ou seja, sintomas e manifestações de problemas na coluna cervical, que é a coluna do pescoço que sustenta a nossa cabeça.
Então, vejam vocês, diante dessa grande variabilidade de sinais e sintomas, muitas vezes os transtornos musculoesqueléticos são de difícil diagnóstico e enganam o médico e até o próprio paciente, que às vezes entra em pânico, né? Se você tem uma pontada no peito, a maioria fica aterrorizada, né? Pensando que é um problema cardíaco. Então, tais pacientes são um grande desafio para o médico. E se o médico aceita esse desafio, e realmente o paciente está em busca de resolver o seu problema, e uma família junto, que dá um suporte logístico, emocional e às vezes até financeiro, essa tríade, de fato, é muito poderosa, né? E o melhor parceiro que o médico tem no tratamento de uma doença crônica é o próprio doente, entendeu? É o próprio doente. É difícil, né? Porque muitas vezes o paciente ele já vem desanimado, decepcionado, entende? Às vezes eles entram no meu consultório e dizem assim: eu sei que meu mal é incurável, mas eu vim aqui ver o que você pode fazer por mim para dar uma melhorada, entende? Porque eles já vêm de outros serviços médicos e ouviram esse cruel diagnóstico, né? O seu mal é incurável. Não, vejam vocês. O incurável é um termo médico, né? É um termo médico, né? Eu já vi muitos incuráveis se curarem, né? Então, vejam vocês. A esperança sempre tem que ser mantida, né? Não é possível que com tanta evolução de ciência, com tanta evolução de conhecimento, ainda se fala em mal incurável, né? Então vejam vocês, para que se possa realmente tentar dar um alívio nesses eternos buscadores de alívio, que são os sofredores crônicos, né? Alguns aspectos têm que ser destacados. Então, vejam vocês, por causa disso, a nossa entrevista médica, a nossa consulta médica, ela dura no mínimo 60 minutos, 1 hora, entende? Porque eu peço para o paciente ser minucioso. Ele senta na minha frente, eu digo assim: pode começar a falar do seu problema minuciosamente, desde quando começou, desde toda essa evolução, de todas as tuas buscas em prol dessa melhora. E ele vai desfilando um rosário de terapias, né? E tem mais, né? Tais pacientes, às vezes, eles esquecem aspectos importantes do seu problema. Então, nós entramos numa coisa chamada interrogatório complementar, né? Interrogatório complementar. Então, nós perguntamos: e sobre isso? E sobre aquilo? O que mais você se lembra? Sofreu algum acidente? Quando começou essa história? Tem lembrança? Que fatores fazem o seu problema você se sentir melhor dele? Ou que coisas fazem você se sentir pior ainda? Então, nós vamos investigando cada aspecto, né? Veja você. Outra coisa importante é assim: muitos problemas dos transtornos musculoesqueléticos são de solução cirúrgica, entenderam? Uma artrose avançada de quadril, uma artrose muito avançada, um desgaste da articulação do quadril, às vezes requer uma prótese. Uma artrose, um desgaste incrível de joelho, dando deformidade em X, em genu valgum, ou em arco, em genu varum, requer às vezes uma prótese de joelho. É um tratamento de solução cirúrgica,
né? Mas a cirurgia, ela tem que ser deixada como última instância, né? É necessário o cirurgião amenizar o seu próprio furor cirúrgico, né? Muitas vezes, se você vai no especialista de joelhos, ele, naturalmente, ele propõe sempre uma cirurgia de prótese do joelho, entende? Mas, às vezes, o paciente tem impedimentos graves de tratamento cirúrgico. Por exemplo, um diabetes descompensado. Ou ele tem na sua história alguns infartos cardíacos, né? Ou ele tem na sua história algum acidente vascular cerebral, um AVC. Enfim, né? Ele pode ter fatores complicadores que impedem o tratamento cirúrgico, né? É aí onde nós entramos, né? Porque a nossa tendência é evitar o tratamento cirúrgico, né? No custe o que custar. Entende? Por quê? Porque o tratamento cirúrgico pode ser postergado ou então até evitado, dependendo de quais atividades físicas, por exemplo, esse paciente gostaria de realizar, né? Se ele é um funcionário de uma empresa onde leva uma vida muito sedentária e tal, a necessidade dele de movimento, de exercício e tudo mais é menor. Mas se ele tem aspirações de praticar algum esporte, né, de desenvolver um trabalho muscular, um fortalecimento, alguma coisa, é preciso dar a esse doente condições de melhora das suas dores, né? Não há como. Às vezes, atendo um doente com dores terríveis, ele diz, não, eu vou nos médicos e nos fisioterapeutas e eles insistem nos exercícios, mas eu não consigo fazer, me dói muito, entende? Então, se a dor é exagerada, se o movimento ocasiona dor, é difícil você tentar, de início, uma terapia via exercício, alongamento ou alinhamento do eixo vertebral, entenderam? Por exemplo. Então, primeiro tem que se amenizar as dores, né? Agora, não vem com essa de querer amenizar dores com analgésicos, anti-inflamatórios ou miorrelaxantes. Por quê? Porque isso tudo eles já tomaram. Eles conhecem tudo isso. Entenderam? Muitos vêm com problemas de intestino ou de fígado, de tantos anti-inflamatórios que tomaram. Entenderam? Então, depois desse interrogatório complementar, nós temos que analisar os exames subsidiários. Esses doentes crônicos, em geral, eles já trazem embaixo do braço, né, raio-x, ultrassom, densitometria óssea, cintilografia, né, trazem tomografia computadorizada, trazem ressonância nuclear eletromagnética e o último dos exames de imagem, chamado EOS. Então, vejam vocês, isso tudo é muito importante, entende? Porque qual é a busca? A busca é pelo diagnóstico da origem da doença, né? A gente chama de diagnóstico etiológico, né? Então, que é o diagnóstico causal, entende? Nenhuma doença vai ceder ao ponto de cura se não se remover a causa da doença. Entenderam? Se o indivíduo tem uma pedra no rim, entende? Ou se remove essa pedra, ou ele vai ter dores horríveis, entende? Não adianta você dar aspirina para ele, sabe, analgésico, relaxante muscular. Não, tem que tirar a pedra. Entende? E assim a coluna. A coluna, por exemplo, pode pinçar raízes nervosas importantes, por exemplo, a tal dor ciática, né? Que é um pinçamento, é um desabamento de vértebra por uma hérnia de disco, um acidente, ou um desvio do eixo vertebral, ou artrose, ou estreitamento do canal, chamado estenose lombar, por exemplo, entendeu? Então, ou vai-se a causa, ou a dor não desaparece, entendeu? Outro dia atendi
um paciente que chegou muito desconfiado ao meu consultório, né? Vejam vocês. Ele veio acompanhando outro doente que eu estou tratando para saber como era o meu tratamento, entende? E veio como, assim, um observador de como eu estava tratando o seu colega, entende? Para depois emitir uma opinião a respeito, né? E ele já foi dizendo, olha, o meu caso é hérnia de disco. Eu já operei 2 vezes e a dor está aqui, presente. Entende? Então ele tinha se submetido a tratamentos outros em outros serviços médicos. Teve duas ocorrências de tratamento cirúrgico, né? Não fui eu que operei. Ele já veio assim, no consultório, acompanhando outro doente. E eu disse a ele, meu caro, a hérnia de disco é a ponta do iceberg, entendeu? É muito difícil, num transtorno crônico, você apontar um único vilão. Ah, é a hérnia de disco. Ah, é o bico de papagaio. Não é nada disso. Nos transtornos crônicos do sistema músculo-esquelético, não é um vilão só, é uma quadrilha. São vários vilões, né? Entende? Que estão juntos, martirizando uma raiz nervosa, entende? E limitando os movimentos desse paciente, entende? O seu equilíbrio, o seu desempenho muscular, a sua agilidade para subir uma escada, ou mesmo para permanecer em pé alguns minutos. Entende? Muitos não conseguem, eles querem uma cadeira imediatamente, querem se apoiar na parede, querem se apoiar no ombro de alguém que esteja acompanhando. Entenderam? Então, vejam vocês, se você entender e quiser tratar um doente crônico e quiser matar um vilão só, dificilmente você vai dar um belo alívio para esse paciente. Entende? Nós sempre desconfiamos de vários fatores que estão concorrendo juntos para dar dores e incapacidade física. É mais aquela multidão de sintomas que nós já citamos aqui. Entenderam? São fatores múltiplos. Por causa disso, o tratamento tem que ser, às vezes, com várias terapias de natureza diferente. Entende? Muitas vezes não adianta você aplicar acupuntura, dar aula de alongamento, ou mandar fazer natação. Não, entende? As coisas têm que vir juntas. Fisioterapia, às vezes alguma medicação ainda, um colete ortopédico, uma aula de alongamento, uma orientação nutricional para perder peso, entende? É uma verdadeira mudança, às vezes, de estilo de vida. Né? Estilo de vida. Você foi brindado, né? Você foi agraciado com o poder de escolha. E, às vezes, você escolheu mal, entende? Você escreve o seu destino. Mas, às vezes, você escolhe mal as coisas. E o seu destino se encaminha para a desgraça, entenderam? Muitas doenças, né? Às vezes o paciente me pergunta, eu não sei como isso aconteceu. Eu digo assim, você tem espelho em casa? Olha lá, que você vai achar o culpado. Entende? Muitas doenças, o doente é o culpado da ocorrência dessa doença. É claro que existem doenças genéticas, hereditárias, que desafiam, né? Como que isso foi ocorrer, doenças que ocorrem em crianças, martirizando doentes infantis, entende? É terrível, né? Mas isso acontece, entenderam? Então, vejam vocês, a perspicácia, o talento médico, né? O bom senso médico, a ciência médica tem que ser posta à prova para se descobrir o diagnóstico da causa da doença, né? Aí você pode ter sucesso. É claro que, muitas vezes, diante de um quadro de uma dor terrível, de uma incapacidade que está acelerada, progressivamente piorando,
O médico, às vezes, toma decisões antes de saber o diagnóstico. Às vezes tem que amenizar uma crise de coluna para o doente entrar num tubo de ressonância magnética para fazer um exame de imagem. Senão ele não consegue. Entendeu? Sem falar que, vejam vocês, tem doente que chega na minha clínica e diz assim, não consigo ficar em pé. Outro diz assim, não consigo ficar sentado. O outro diz assim, eu acordo de noite várias vezes, porque a dor me acorda, ou seja, não consegue ficar deitado. Entendeu? Não consigo ficar em pé. Entende? Não consigo andar. E aí vai. Entendeu? Então, eu sempre digo assim, na coluna, ou nas dores do transtorno musculoesquelético, todas as constantes são variáveis. Entende? Por isso elas são desafiadoras. Por isso o médico, às vezes, ele pode até errar o diagnóstico, entende? E o próprio doente, às vezes, ele busca um especialista que não tem a ver com aquele quadro clínico, entende? Ele pode, como já citei, ele pode ter uma pontada no peito e sair correndo para um pronto-socorro de cardiologia, entenderam? Entenderam? Mas o critério médico é super importante. Então, se a doença, o doente, a presença médica é importante. Queiram vocês que a medicina resolva ou não, a presença médica é super importante. Mas a ciência médica é de possibilidades e não é de certezas, né? E também, né, é uma ciência que, em geral, tem que ser comprada. E a tecnologia, a evolução da medicina tem tornado a medicina cada vez mais cara. Então, ela fica distante, às vezes, dos mais necessitados de ciência médica, que são as pessoas mais humildes, que se alimentam mal, que têm trabalhos forçados, em posições inadequadas, carregando pesos absurdos, entende? Atendemos profissionais que carregam um saco de cimento de 50 quilos, entende? Saco de café que pesa 60 quilos. Enfim, indivíduos que trabalham em gráficas, que pegam pacotes de papéis que têm um peso terrível, entende? Então, eles vão maltratando o seu esqueleto e o efeito é cumulativo, entende? Mas o médico, com todas essas ferramentas de diagnóstico e tratamento, ele tem que proporcionar alívio ao paciente, entende? E tem que evitar o cruel diagnóstico de incurável, entendeu? Eu não valorizo nem a idade do doente, entende? Estou atendendo um paciente de 93 anos. Outro dia até disse para ele, eu vou calcular aproximadamente quantas vezes seu coração pulsou, entende? E cheguei à cifra de 1 trilhão de vezes que o coração dele pulsou para levá-lo até os 93 anos, entendeu? Então, se uma máquina durou todo esse tempo, é porque ela já provou que é boa. Então, a nossa cultura valoriza demais a idade. Principalmente, valoriza muito a idade avançada. O que é isso? Entende? Os símbolos de incapacidade são um homem com muleta, entendeu? Um indivíduo na cadeira de rodas. Isso tem nos bancos, tem nos estacionamentos. A simbologia, sabe? Que a idade avançada tem que ter muleta, andador, cadeira de roda, bengala, entenderam? Nada disso, entende? É claro que, se você maltratou demais o seu esqueleto, esse é o seu destino. E a casa, às vezes, vai cair. Entende? Entende? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que nós, em nossa clínica, atendemos essa multidão de pacientes que vêm lá. E nós tentamos buscar alívio, nós tentamos buscar de todas as formas, junto com o paciente, junto com seus familiares, entende? E, de preferência, sempre com ciência médica, entenderam? Entenderam? Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, a minha clínica fica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. O telefone da minha clínica é o 3661-4243. O código é 11. 3661-4243. Quero que vocês tenham sempre boa saúde, porque só assim vocês serão muito felizes. Até a próxima jornada. Obrigado.